Se você recorda das fábulas que ouvia na infância, então lembra de que, em todos esses contos, sempre há castelos, reis, príncipes e vilões, claro, um desfecho com final feliz. Bem-vindo ao canal Efeito Borboleta. Deixe seu like, comentário, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Vendo por esse plano, é possível classificar a trajetória de Luxemburgo como um autêntico conto de fadas. Esse país, um dos menores da Europa, teve como vizinhos alguns dos maiores impérios da história, que empregaram todos os esforços para conquistar cada pedaço de seu território. Em diversas ocasiões, Luxemburgo esteve à beira da extinção, porém, à semelhança de um conto de fadas. Ao longo de mais de 1000 anos de história, Luxemburgo resistiu, sobreviveu e se tornou o país mais próspero do mundo, quando medido pelo critério do Produto Interno Bruto per capita. Qual é, afinal, a notável história desse pequeno país? Como ele enfrentou tantas guerras e impérios, e como, mesmo diante de tantas adversidades, alcançou o topo da lista dos países mais ricos do mundo. O surgimento de Luxemburgo remete às fábulas, mas a saga tem início em um castelo ou, mais propriamente, na aquisição de um. Contanto haja pelos de uma ocupação secular, que remete a pelo menos 5 milênios e conexões com o Império Romano, a história de Luxemburgo instaura-se oficialmente no ano de 963. Nesse marco, um nobre chamado Sigfrido, ostentando o título de Conde das Ardenas, comprou um modesto castelo às margens do rio Alzette. Nesse período, a jurisdição da região pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, e as terras adquiridas por Sigfrido são elevadas à categoria de condado, equiparando-se a uma cidade sob o domínio de um conde. Daí vem a definição de Condado de Luxemburgo, que traz consigo a influência do nome do castelo, denominado Luck-Limburg, cuja interpretação é pequena fortaleza. Nas décadas e séculos sequentes, os descendentes de Sigfrido expandiram o território condal, através de alianças matrimoniais e conquistas, alçando Luxemburgo à dimensão de 2.685 km². Inicialmente, os herdeiros da linhagem de Luxemburgo ampliam a sua esfera de influência, a tal ponto que, em 1312, Henrique VI de Luxemburgo é coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Apesar de sua magnitude, esse não foi o único destaque na linhagem. 3 outros membros da Casa de Luxemburgo ascendem ao trono imperial, e o condado é proclamado ducado, figurando como a designação mais preeminente da hierarquia imperial, logo abaixo do posto de rei ou imperador. Entretanto, esse período de fugas é atravessado por adversidades, uma vez que a regra de sucessão estipulava que somente os filhos varões tivessem direito à herança ducal, e, à morte de Sigismundo, o último luxemburguês a assumir o título imperial, o Ducado de Luxemburgo cai nas mãos do príncipe francês Felipe I, conhecido como Felipe, o Bom. A partir desse ponto, o Ducado de Luxemburgo enfrentou numerosos desafios e oscilações, passando por diferentes regimes monárquicos, como Espanha, Países Baixos e Áustria, num contexto europeu marcado por conflitos sucessivos e pela ascensão e queda de impérios. Luxemburgo resiste com bravura, porém, com a queda de Napoleão Bonaparte em 1814, a nação perde uma parte significativa de seu território. Apenas após séculos de tribulações, Luxemburgo conquista sua independência relativa, quando o ducado é elevado à categoria de grão-ducado, lembrando-se, em tese, a uma nação, mas ainda sob o domínio de um grão-duque. Nesse ínterim, os países que subscreveram o Tratado de Viena entregaram Luxemburgo a Guilherme I, então rei dos Países Baixos. Seria esta a conclusão do capítulo de sofrimento na narrativa de Luxemburgo? Sob o cetro do rei dos Países Baixos, Luxemburgo experimenta vitórias e reveses, sendo o mais amargo deles um acordo pelo qual o soberano cede parcela significativa de seu território à Bélgica. No campo das vitórias, onde hoje subsiste uma província com o mesmo nome do Grão-Ducado, Guilherme I, que herdara Luxemburgo de seu progenitor, consentiu com um tratado de união aduaneira entre o diminuto Estado e as nações germânicas, denominado Xaveren em alemão, o pacto classificado localizado em uma área de livre comércio entre Luxemburgo e os estados integrantes da Confederação Germânica. Esta integração possibilitou a Luxemburgo realizar a transição de sua economia, originariamente baseada na agricultura, para uma economia industrial. Apesar de seu tamanho reduzido, o Grão-Ducado continuou a atrair o interesse de outras nações. Em 1866,
O país protagonizou uma crise que esteve à beira de se transformar em um conflito que poderia ter determinado o fim de Luxemburgo. A notícia de que o imperador francês Napoleão estava negociando a aquisição de Luxemburgo com o rei Guilherme I dos Países Baixos enfureceu a Prússia, que esteve próxima de declaração de guerra à França. A disputa foi dirimida com a assinatura de um acordo em Londres, em 1867, que concedia plena independência a Luxemburgo e impunha ao país a obrigação de manter-se neutro em conflitos futuros. A despeito da continuidade do rei dos Países Baixos como grão-duque de Luxemburgo, a partir deste tratado, uma população local passou a participar de eleições parlamentares, transformando o país em uma monarquia parlamentar. Décadas mais tarde, em 1890, o último vínculo entre as duas nações foi rompido quando o rei Guilherme I faleceu sem deixar herdeiros do sexo masculino. De acordo com as disposições condicionais, Adolfo de Nassau, que não estava na linha de sucessão dos Países Baixos, foi nomeado grão-duque de Luxemburgo, dando início a uma nova dinastia que, até os dias atuais, ocupa o trono. Esse fato tornou Luxemburgo o único país do mundo regido por um grão-duque, quase 1000 anos após a fundação do Condado de Luxemburgo. Após consideravelmente altos e baixos, com sua história de ocupação por diversas nações e perda de 75% de seu território, o Grão-Ducado deu seus primeiros passos como nação independente. O início foi desafiador, apesar da modernização que havia sido iniciada com uma união aduaneira junto à Alemanha. O país mantinha, em grande medida, uma economia rural, com condições de vida rigorosas, a ponto de 1/3 da população de Luxemburgo optar por deixar o país. Curiosamente, a proximidade com nações maiores e ambiciosas, que quase fez Luxemburgo desaparecer em momentos anteriores, foi a mesma que possibilitou o crescimento econômico do país nos primeiros anos. Situado entre Alemanha, Bélgica e França, o Grão-Ducado tornou-se um ponto vital na interconexão das economias dos países. Convertendo uma desvantagem em vantagem, Luxemburgo soube explorar sabiamente um recurso que se tornava cada vez mais essencial após a Revolução Industrial: o aço. Apesar de suas dimensões diminutas, o país dispunha de vastas reservas de minério de ferro e, ao dominar as técnicas de produção, tornou-se uma potência do setor siderúrgico. Em 1914, figurava entre os 6 maiores produtores de aço em todo o mundo, algo notável para um país de suas proporções. Pequeno e recentemente criado, foi um começo auspicioso. No entanto, no melhor estilo de um conto de fadas, tudo se transformou rapidamente. Em 1914, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e a Alemanha ignorou completamente a neutralidade acordada décadas antes, invadindo Luxemburgo. A ocupação alemã persistiu por anos, destruindo não só parte do território, mas também a economia local, colocando a própria existência de Luxemburgo em risco mais uma vez. Mesmo com a derrota alemã e o fim dos conflitos, durante as negociações pós-guerra, França e Bélgica pretendiam, sem sucesso, negociar a anexação de Luxemburgo ao território belga. Por sorte, o acordo não avançou, e Luxemburgo chegou como uma nação independente, conseguindo, aos poucos, recuperar a condição que tinha antes da guerra. Nos anos subsequentes, a produção de aço continuou a ser uma atividade econômica preponderante do país, que passou a se voltar para a cooperação e integração com outras nações como meio de prosperar e garantir sua existência. Luxemburgo aderiu à Sociedade das Nações em 1920, no ano seguinte, firmou um acordo de união econômica com a Bélgica. Mais uma vez, as coisas seguiram com relativa normalidade, até que, em 10 de maio de 1940, a Alemanha invadiu novamente o país, ameaçando a existência de Luxemburgo. Inicialmente, o território foi usado como via de passagem para as tropas alemãs atacarem a França, mas a intenção de Hitler sempre foi de incorporar o Grão-Ducado à Alemanha. Felizmente, para Luxemburgo e para o mundo, Hitler foi derrotado e, após 4 anos de ocupação, as tropas aliadas libertaram o país, parecendo que, finalmente, estava se aproximando o momento feliz dessa história de conto de fadas. Após mais uma ameaça de extinção, o governo de Luxemburgo postou ainda mais no caminho da cooperação para fortalecer e elevar a importância do Grão-Ducado. Pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial,
o país assinou um acordo econômico com a Bélgica e os Países Baixos, que ficou conhecido como Benelux. Luxemburgo também se tornou um dos Estados-membros fundadores da ONU e abandonou sua neutralidade ao aderir ao Tratado de Bruxelas em 1948. Esse tratado evoluiu para a criação da Aliança Militar OTAN, da qual Luxemburgo também é um dos membros fundadores. Além das alianças militares e regionais, o país ganhou destaque ao integrar a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço e, posteriormente, a União Europeia, na qual, juntamente com Bruxelas e Estrasburgo, é uma das sedes oficiais. No que diz respeito à economia, nas primeiras décadas após a Segunda Guerra Mundial, a indústria do aço continuou sendo o motor de Luxemburgo. Em fevereiro de 1963, a revista Le Monde Diplomatique publicou uma extensa reportagem sobre a indústria siderúrgica de Luxemburgo, responsável por 3/4 de toda a riqueza produzida no país e por até 90% das exportações. Um momento desafiador na história do país. Aqui, você já deve estar pensando que abordarei mais uma vez as dificuldades. Contudo, desta vez não, pois o governo estava preparado, e o que aconteceu foi surpreendente. Antes da crise no setor siderúrgico, que poderia ter arrasado o país, o governo começou a implementar medidas para fomentar o setor financeiro. Inspirando-se em medidas previamente impostas por outros países, como Suíça, Liechtenstein e Mônaco, Luxemburgo, impostos e transferências um sigilo bancário rígido. Essas medidas, somadas aos acordos de cooperação firmados, transformaram Luxemburgo no local ideal para bancos de todo o mundo. Pouco a pouco, várias instituições financeiras se estabeleceram no país, e o setor financeiro se tornou um protagonista na economia, respondendo atualmente por quase 30% do PIB. Com isenções fiscais e uma legislação favorável, Luxemburgo também atrai grandes empresas para estabelecer filiais. Companhias como Amazon, P&G, Pepsi e muitas outras abriram filiais para aproveitar as vantagens oferecidas pelo governo luxemburguês. O sucesso econômico de Luxemburgo pode ser comprovado em diversos indicadores, como este de 2021, que classifica o país como o quarto que mais recebe investimento estrangeiro direto, ou este, que coloca o Grão-Ducado no topo da lista dos países mais ricos do mundo, de acordo com as orientações do PIB per capita. Na verdade, parece um final feliz digno de um conto de fadas. Entretanto, existem também alguns aspectos que precisam ser considerados. Do ponto de vista dos resultados, as medidas adotadas para fortalecer o setor bancário luxemburguês foram bem-sucedidas. No entanto, na prática, transformaram o país num paraíso fiscal, apesar de não constar na lista de paraísos fiscais da União Europeia. De acordo com a Oxfam, uma ONG que monitora de perto a evasão fiscal no mundo, o país é considerado como tal. Os impostos baixos também são um ponto controverso, pois muitas empresas os utilizaram para evitar o pagamento de impostos em diversos países. Em 2014, uma investigação revelou que empresas como a Amazon, que possuem filiais em Luxemburgo, emprestavam dinheiro para suas filiais em todo o mundo com taxas de juros exorbitantes. Como as filiais precisavam pagar impostos sobre os lucros dos países em que operavam, a maior parte dos lucros era enviada para Luxemburgo, sob a forma de pagamento de juros. Como resultado dessa manobra, muitas filiais registraram prejuízos e deixaram de pagar impostos em seus países de origem, ao mesmo tempo em que, em Luxemburgo, pagaram taxas de menos de 1%. Esse caso repercutiu níveis na União Europeia e nos Estados Unidos, e o país teve que fazer ajustes. Ainda assim, Luxemburgo mantém seu protagonismo dentro do bloco europeu, inclusive já tendo sido presidido por um político luxemburguês em 3 benefícios. Mesmo sendo o segundo menor país do bloco, com apenas 2.586 km² no mapa, é fácil encontrar os melhores indicadores econômicos. Um verdadeiro conto de fadas que, até o momento, tem um final feliz. Se você gostou deste vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.